Noite, estamos aqui mais uma vez no Epicentro da Caralha, né? Com o Elas no Epicentro, a nossa segunda edição do Elas no Epicentro, né? Trazendo aqui hoje um tema bem delicado, né? A gente vai fazer uma conversa sobre um projeto de lei que está sendo votado, né? Já foi a votação, enfim, vai voltar em um outro momento. Que versa sobre habitação, né? É o PL 015, 2021 da cidade de Rio Grande. O papo é sério, né? Estamos em pandemia. É algo que deve estar acontecendo em outras cidades também, né? Eu quero agradecer ao pessoal que está nos assistindo, que vai nos assistir. Compartilhem a live, né? E falar um pouquinho dessas gurias que estão aqui comigo hoje. São gurias de luta, né? Quero agradecer vocês. A Janaína é Epicêntrica, né? A Jana é graduanda em biblioteconomia, super ativista, né? Nas questões ligadas à habitação, em todas elas, na nossa cidade. E ela é beneficiária de né, dos projetos habitacionais que estão rolando por aí, né? De moradia popular, né? Que se não fosse por muita luta, né? De movimentos, né? De várias entidades, de várias pessoas, né? Várias mãos unidas, não aconteceria. A gente teria aqui a Charlene também, a Charlene Nunes, que é moradora de uma das ocupações, né? Que podem vir a ser afetadas com esse PL, esse projeto de lei. Infelizmente, ela não Um pode estar aqui bairro com a gente, ela está consolidado, com né? problema. Oi? Um bairro consolidado já, né? Exatamente. Exatamente. E já está tudo no tiro, né, gurias? Para sair, Prontinho pode ser para prejudicado. deixar de ser uma ocupação. Exatamente. E agora eu vou apresentar a Andrea, que eu quero te agradecer muito por estar aqui, porque tu tem uma baita propriedade para falar com a gente, né? Para a gente ter essa conversa. Imagina, A eu que Andrea, agradeço. ela é arquiteta urbanista, mestranda da FURG em Geografia. Ela presta assistência nas áreas de habitação popular e regularização fundiária aqui em Rio Grande. Foi presidente do Sindicato dos Arquitetos, RS, e atuou na prefeitura como superintendente de regularização, né, e gestão de projetos. Né. Foi assim um trabalho muito árduo que eu sei, e tu não é só isso, né? Tu tem uma bagagem maior de luta e de movimento. Então, gurias, vamos começar a desvendar esses mistérios aí do juridiquês que estão nessa PL. A intenção é conversar e tentar trocar em miúdos, né? O que pode acarretar na sociedade rio-grandina esse projeto de lei. Bem-vindas, gurias. A palavra é de vocês. Então, eu quero agradecer, Shellen e Jana também pelo convite. A gente já tinha conversado, eu acho que o Epicentro, Elas no Epicentro, é um trabalho super bacana, um coletivo que se organiza para tratar, né, de várias pautas, onde coloca, então, a mulher, que é transversal a vários temas, né? Então, a gente está aqui hoje para conversar sobre moradia, eu já assisti o anterior. Então, parabéns, né, por vocês terem esse espaço, por disponibilizar esse espaço para temas que são muito caros para a nossa cidade, né? E para nós como pessoas, como indivíduos, assim. Então, agradeço mesmo, assim, tá com duas pessoas que eu conheço já de algum tempo, né? A gente já faz outras discussões no paralelo, então a gente fica super à vontade de poder estar dialogando aqui e agora trazendo esse tema que é um tema relacionado ao direito das pessoas, né? Então a gente está aí
prontas assim para conversar bastante, né? De tudo que envolve. A gente não está falando de um projeto de lei, né? O projeto de lei é o de menos. A gente está falando de tudo que envolve esse projeto de lei, né? Então, um pouquinho. Vida, sonhos, né? E eu quero te dizer que esse espaço é teu. Sempre. Tu já é da caralha. Nem vem. Obrigada. Bom, A gente eu está acho falando aqui da segurança das pessoas, né? Que é uma coisa que é uma PL que, se a gente for, né? Agora a gente vai desvendar, vai falar um pouquinho, vai falar sobre ela. É uma coisa que, no momento atual que a gente está vivendo, só adiciona mais problema na vida das pessoas, não é? Com tanta coisa para a gente se preocupar nesse momento, me vem a PL 015. já estamos sofrendo num desgoverno total, né? Lá do federal vem descendo, Sim, né? do federal em todos os, né? O desemprego está enorme, a gente está no meio de uma pandemia e ainda causar mais um impacto, né, na vida das pessoas que precisam mais, né? Bom, o que eu pensei assim para a gente dar início, né, nesse pontapé, né, nesse papo? Eu acho que eu vou ler, né, um pouquinho do PL para a gente começar a discutir um pouquinho em cima dele, assim. Vamos ver se o computador vai ajudar, né, gurias? Enquanto tu abre aí, Sharon, depois até acho que eu vou pedir para ti não ler o início da mensagem do PL, né? Que eu acho que a mensagem que a população não vê, que é aquilo que o executivo manda para a Câmara para sensibilizar os vereadores, né? Que eu acho que a gente pode dar uma lida. Tem o início, não os incisos ali. A mensagem inicial, primeira folha. Porque isso é uma violação de direitos, né? Esse PL. Encaminhamos essa colenda à Casa Legislativa, é isso? Dispõe sobre sanções administrativas aplicáveis aos invasores de áreas e prédios públicos no âmbito territorial de Rio Grande e dá outras providências. As áreas públicas no âmbito municipal vêm sofrendo invasões e consequente crescimento desordenado da expansão imobiliária, acompanhado de todas as mazelas oriundas deste fato, tais como falta de condições sanitárias, habitações sem ligações de água e luz, arruamentos estreitos, sem acesso a ambulâncias, violência urbana, entre outros. A gente já vê que aí já tem todo um apelo, né? A expansão territorial necessita ser devidamente planejada e a invasão de áreas e prédios públicos lesam o erário, prejudicando as políticas, os projetos e os programas públicos da municipalidade. O poder público não pode se omitir em face do crescimento desordenado da cidade ou ser conivente com invasões de áreas públicas, beneficiando ou priorizando estes em detrimento aos demais cidadãos que se inscrevem em programas habitacionais, via cadastro junto à Secretaria de Habitação. É isso aí, gente. Então, isso para mim, assim, é sintomático, né? O executivo trata a questão do planejamento da cidade, criando um projeto de lei que vai justamente contra a população. Quer dizer, tu faz um projeto de lei para justificar a falta de políticas de planejamento, a falta de políticas de habitação. Né? Quando ele diz ali, né, ordenamento territorial, não sei o quê, não sei o quê. Né? Então, não, por favor, vamos fazer uma política de planejamento para a cidade, sim, né? Vamos fazer um ordenamento territorial, vamos manter as políticas públicas e não fazer um projeto de criminalização da ação da população, dos trabalhadores e das trabalhadoras, né, da população mais vulnerável, para chegar e dizer, não, a cidade não tem um ordenamento territorial por causa das ocupações. Isso é balela. Né? Isso é querer enganar os próprios nobres edis que estão lá para fazer
né, o trabalho de defesa da cidade, né, dos seus eleitores, enfim. Então, para mim já começa por aí, assim, sabe? Um pouco da sacanagem da história. Exatamente. Jana? Sim. Sim, e eles estão. E além disso que a Andrea falou, né, do tapar, né, de falar uma coisa, mas a gente saber que o sentido que é outra coisa, eles estão falando, os cadastros, falando de empreendimento, quando eles sabem que isso também não tem mais. Porque eles sabem que empreendimentos habitacionais não tem mais. Então, eles querem criminalizar, né? Criminalizar o cidadão que procura apenas a sua moradia, tá? E tentando colocar na cabeça tanto dos edis, né, dos vereadores, quanto da população, uns empreendimentos de habitação popular que eles sabem que não existe mais. Não existem mais. Aquela Não. coisa, Isso né, terminou. É aquela coisa, gurias, assim, ó, eu não tenho formação em direito, mas eu acho que básico a gente sabe, né? A moradia é direito básico. É um direito. Moradia é um direito básico. É direito a gente humano. sabe, exatamente, a gente sabe que essa mudança do Minha Casa Minha Vida para o Casa Verde e Amarela privilegia outras pessoas que não são as mais vulneráveis. Não é. Tanto que as pessoas, as famílias, né, que hoje, assim como eu, né, vou falar do meu caso, que sou beneficiária do empreendimento de habitação popular de baixa renda, esse pessoal, essas famílias, não estão incluídas dentro né, no Casa Verde e Amarela. Não estão? E que são as famílias que eu acredito, né, que a gente quando sabendo, são 90% do pessoal que moram nas ocupações. Então, para esse pessoal, não tem. E aí esse PL, né, começa floreando e talvez até prometendo empreendimentos que nós sabemos que não vão vir. Exatamente. Sabe? Então. Verdade, Jana. Não é muito. É coisa muito meio que maior. Promete. Né? Exatamente. Quer dizer assim, meio a pessoa que promete algo que não vem. E não vai vir. Infelizmente, não vai vir. Infelizmente, a gente tem muito claro isso, né? Por mais que o programa Casa Verde e Amarela ele esteja no mercado, e literalmente no mercado, né? No mercado financeiro, né? Porque mercado imobiliário. Os recursos para atender a população de mais baixa renda ou até sem renda, como previa o próprio Minha Casa Minha Vida, esses recursos não estão disponibilizados. O governo não tem dinheiro para fazer a política habitacional. Então, se o município de Rio Grande não fizer com recursos próprios, o município do Rio Grande, se depender do governo federal, não vai ter programa habitacional. Sim. Então, assim, então é iludir as pessoas com um projeto de lei, né? Tu não faz, né? Tu não reivindica os teus direitos porque tu vai receber amanhã ou depois. Isso é mentira. Nós, mais do que nunca, temos que reivindicar os nossos direitos. Né? A população tem. A Charlene colocou uma frase ali no chat, né? Que, na verdade, o termo invasão, ele está camuflando o direito, né, das pessoas. O termo invasores prejudica a leitura do que de fato ocorre no município. Ocupações ocorrem, em sua maioria, devido à falta de políticas públicas. Então, as ocupações, né, ou qualquer outra ação, né, de luta pelo direito, seja o direito da moradia, né, o direito ao trabalho, a gente viu agora há pouco tempo a questão dos rodoviários, enfim, então toda essa luta, esse direito, ele é garantido na Constituição, e só por isso, esse projeto de lei, do meu ponto de vista, ele já é inconstitucional, porque é barrar direitos, né? Barrar direitos de se expressar, é barrar, né, a luta, buscar, né, as coisas que a gente almeja, assim. Então, acho super bom, Jana, quando tu traz o exemplo, né, do Casa Verde e Amarela, que está trancado, né? Está trancado, oxalá, vamos lá, eu sou daquelas pessoas que vamos buscar,
se está aí o programa, se a lei está aí, né, a gente tem que buscar e tem que fazer acontecer. Então, eu espero, sim, que a gente possa... Eu não paro de me mexer, né? Eu fico para lá e para cá, essas cadeiras de rodinha. Eu também. Mas eu também. Eu fico me mexendo. Mas a gente espera, assim, que esses programas, eles venham para o nosso município. A gente tem áreas reservadas. A gente lançou edital no passado, né? Quer dizer, assim, o município do Rio Grande tem área para fazer empreendimento, então tem que ir buscar, né, sim, essas áreas, né? Sim. Então, tem que buscar aonde tem recurso disponível para fazer. E, infelizmente, se a gente, né, se o município não tiver recursos próprios para fazer, né, como a gente previa no plano de governo da candidata Darlene, né, de buscar alternativas para isso, porque a gente sabe que o governo federal não tinha essa opção, né? Mas, enfim, a gente está aí agora nesse processo de tentar olhar para as famílias, né? O nosso objetivo principal é olhar para as famílias que estão aí nessa demanda e que estão na luta, né? O Ricardo colocou ali para nós, o Ricardo Rodrigues, que é o homem atrás da cortina, que está nos dando um apoio aqui hoje, e está sempre com a gente, né? Que é criminalizar. É só isso. É criminalizar a pessoa que não tem casa, é criminalizar quem se manifesta por direitos. Não é. Isso gente, fora isso é assim, bizarro. A gente tem conversado durante o período que... acho que uma semana que a gente tem debatido, né, gurias? A respeito do seguinte, a forma com que foram escritos esses artigos todos, né, é extremamente tendenciosa, e em muitos momentos inconstitucional, ampla demais, que pode gerar várias mudancinhas que prejudicam as pessoas de uma forma muito mais abrangente do que a gente está vendo agora. Né? Existem termos ali que dão uma amplitude na coisa, que daqui a pouco eles aprovam e eles vão, né, ferrar um monte de gente, para falar o bom português, né? Não só quem está fazendo uso de uma área que não é, né, ocupada e tal. Perfeito, isso aí. É meio isso, assim. É isso. Eu acho que a prefeitura, tá, o executivo municipal, quando ele faz um projeto de lei desse tipo, ele está atacando indiscriminadamente as pessoas mais pobres da cidade. Né? O trabalhador, a trabalhadora, quem está desempregado, né? E aí ele está indo contra, né, as necessidades da população, as necessidades básicas da população, que uma delas é o morar, né? Então, aquilo que eu tinha falado um pouco, assim, sabe, ao invés de apresentar alternativas, né, para reconhecer e atender essa demanda da população, a demanda tão importante que a gente tem nessa cidade. É uma cidade, e a Charlene, né, o pessoal, a gente levantou alguns números, é uma cidade que tem mais de 35% da sua população morando em áreas irregulares, né, em áreas ocupadas, em áreas, sejam elas do município, do estado, da União, ou até mesmo áreas privadas, mas a grande maioria são nas áreas públicas. Não é pouca gente, 35% de uma população. Né? Quantas famílias? A gente está falando com mais, sei lá, 14, 15 mil famílias. Né? Enfim, é um número muito alto. Né? Então, assim, o executivo, ao invés de apresentar essas alternativas, reconhecer esses problemas, sabe, ir atrás, não, ele tira a esperança das pessoas de conquistar o que é legítimo, né? Não, ele ameaça com a exclusão do cadastro, não vai poder ser atendido por políticas públicas. Para mim, isso assim, é brutal. Na contramão da história, né? Na contramão da história, no período de calamidade que a gente vive, né? Que tá todo mundo assim, né? Tentando se equilibrar da maneira que é possível. Né? O executivo municipal, que deve defender os direitos das pessoas, vai ali dar uma punhalada, sabe? Uma punhalada aqui, um cutucão ali, não sei mais o que, né? E vai fazendo toda uma metamorfose,
né, de gestão pública que vai acabando lentamente com os direitos, né, de cada um, assim. Sim, aí a pergunta, né, fica, tá, o que eles vão fazer com essas pessoas? O que vai acontecer com essas pessoas? Não tem como, né, como a gente está falando, não tem, as políticas públicas não existem, soluções para esse problema não existem. E falando também, né, Gurias, como a gente conversou, quando a gente conversou essa semana, a irregularidade não está só, né, na área que pode ser do governo, do Estado, é aquela casa que eu fiz ali e não está regularizada também, eu não chamei um arquiteto, eu não chamei o engenheiro. E isso também, nessa PL, pode entrar também essa casinha que eu fiz e não chamei nenhum profissional para dar ali o canetaço, porque eu não tenho dinheiro. É a abrangência, né? Ela é muito genérica. Muito abrangente que eles usam ali. Desculpa. Não, imagina. Eu vou me atravessando, né, Shelly? Vambora. Mas ela acaba sendo muito... Quando ela fala, proíbe as ocupações, sei lá, nem sei mais o termo que ele usa, das vias públicas, né? Gente, para aí que eu vou ler. Eu acho que é o terceiro, né? É o artigo 3º. A ocupação de via pública ocasiona a penalidade de suspensão de cadastro imobiliário da Secretaria de Município de Habitação e Regularização Fundiária, né? Pelo prazo de 60 meses após a desocupação. O que é isso, assim, né? Prazo não pode ser beneficiado. Olha como é genérico isso, né? Como é genérico. Sim. Quando tu fala a ocupação de via pública, né? O que é isso? Né? Pode entrar qualquer coisa. É quando a gente vai lá e fecha uma determinada rua para manifestar que tem problema. É quando a gente, né, vai para frente lá da prefeitura fazer alguma manifestação. Isso também é ocupar e fechar uma rua, né? Então, olha o tamanho do problema, assim. O tamanho da coisa. Né? Então, quer dizer, ele é muito genérico. Eu até acho que a intenção desse artigo não é essa, sabe? Mas não é claro. Né? Então, o que não é claro está aí. Está exposto. Né? E o problema está dado. Quer dizer, por esse projeto de lei, proíbe qualquer pessoa de se manifestar. Né? Muito, muito, muito claramente. Assim, né? E o que vai acontecer? E o que aconteceria com uma pessoa que já é beneficiária, que não ocupou ainda, né? Que não está no seu, né? Tipo eu, que não estou ainda no Junção, né? Não moro lá, sou beneficiada, mas não moro lá, mas moro em uma ocupação porque não tenho onde morar. Eu sairia do cadastro? Justamente por essas generalidades, né? Por essa generalidade do que é muito amplo. Né? Eu sairia do cadastro, eu perderia meu apartamento porque eu estou numa ocupação porque eu não tenho onde morar, eu não tenho parentes em Rio Grande. Como é que seria isso? Não. Né? Isso aí tá. Quando a gente estava falando desse... Oi. Eu posso te pedir um favor? Tu pode ler os comentários para nós, por favor? Porque eu não estou enxergando, eu estou no telefone. A Karina fez um comentário ali para nós e eu não estou enxergando. Eu leio sim, eu leio. Importante esclarecer a população do que acontece na Câmara de Vereadores. Precisamos chamar a atenção da população e fazer os vereadores lerem esse projeto. Exatamente, exato. Assim, acho que é ler o projeto, é entender esse projeto, né? É muito claro. E a gente estava falando antes sobre esse período assim de pandemia, e tem uma coisa muito importante que eu lembrei agora, que está relacionado a isso, Jana, quando, bom, as famílias que moram em uma ocupação hoje, né, seja uma ocupação consolidada ou não, essas famílias elas estão ameaçadas de serem despejadas a qualquer momento e perder o seu direito a participar dos programas habitacionais, pelo que está escrito nesse decreto. Então, exatamente. Não é a lei, assim, a letra, exatamente o que está escrito, é entender o que ele representa. E tem hoje uma recomendação
da ONU, né, que ela orienta sobre a proibição dos despejos forçados, né? Então até isso, assim, sabe, é uma orientação, né? Tem vários procuradorias, advocacia, o pessoal da assistência jurídica, né, trabalhando com isso, né, para impedir as realocações, né, das famílias que ocupam as áreas públicas. Então, quando o prefeito faz isso, ele não reconhece essa recomendação da ONU, né, ele não reconhece que a orientação em período de pandemia é a proibição dos despejos forçados. A gente luta para muito mais do que isso, né? Mas ó, imagina num período que a gente não sabe quanto tempo vai durar essa pandemia, qualquer ação de despejo, para onde que vão essas famílias? Né? O que fazer, né, com essas famílias que estão lá? Elas precisam, gente, não vão morar na rua, elas têm que ter onde morar. Né? Então isso, para mim, é uma... Quando a gente fala que o PL ele é a criminalização dessas famílias, sabe? O crime é quem faz um PL desses e que não dá alternativas para a população, entendeu? O crime é pensar em colocar as pessoas na rua sem ter uma política pública de habitação, né? Sem ter uma proposta. Né? Muito pelo contrário, ameaçando essas pessoas de não ganharem, né? De não receberem o seu direito. Né? Que tanto lutam. Acenando, eles acenam que, olha, vocês vai ter políticas públicas, nós vamos ter empreendimentos habitacionais, quando a gente sabe que não tem. E aí aquele que está lá vai ser punido de não participar dos empreendimentos que não vão ter. Constitucional, acredito eu, né? Não sou do direito, mas tem muita coisa que é perseguição mesmo, cara. É criminalização mesmo. As pessoas precisam saber, né? A população, os vereadores precisam se apropriar disso, né? Entender que 35% da cidade pode ser afetado com tudo isso. E vai ser afetado se não se fizer nada. Por isso é uma dúvida, sabe? O déficit habitacional em Rio Grande é de mais de 8 mil pessoas, mais de 8 mil famílias, pessoas não famílias, né? Porque a gente cadastra famílias. Né? Pensa isso aí multiplicado, olha quanta gente. Quanta gente precisa de moradia. A gente tem um déficit muito grande, a gente tem um déficit muito grande, assim. E aí uma das coisas que eu estava pensando lá naquela mensagem, sabe, do projeto de lei, quando eles falam em áreas públicas que vem sofrendo invasões, eu fico pensando se o nosso legislativo, duvido, o executivo também, né, se tem noção, né, quais são essas áreas, quem são as famílias que estão nessas áreas, por que estão nessas áreas, sabe? Eu acho que tem, assim, quando faz um projeto de lei desse tipo, não era para fazer, começa por aí, né? Agora, se faz um projeto de lei desse tipo, bom, para aí, então, pelo menos eu vou dizer, né, quem são as famílias que ocupam essas áreas. E aí, quando eu vou dizer quem são as famílias, eu vou entender por que essas famílias elas estão numa área pública, né? Estão lá, estão buscando alternativas de sobrevivência, né? No mínimo. Exatamente. Né? Então, no mínimo. E aí essas famílias, aí eu fico pensando, né? Aí eu fico imaginando essa PL na mente das pessoas, né? Dessas ocupações, aí pensa, sem a moradia, sem um emprego, que a gente sabe como está, no meio de uma pandemia que a gente não está, né? Que a gente às vezes não vê o final. E aí vem o executivo, o legislativo vem te torturar com a possibilidade de perder o teu canto. É complicado, né? É muitíssimo complicado. E tem uma parte aqui que também pune, né, pessoas que possivelmente ralaram muito e passaram numa prova de concurso público.
né, que podem ser Parece beneficiários. Que o seu prefeito municipal esqueceu que existe, né, o regime jurídico que trata, né, a questão dos servidores públicos municipais, né? Não parece que esse PL foi construído por pessoas de entendimento acerca de leis. É muito louco isso, gurias. Essa aí é ameaçando geral. Fica aí, caiu. É muito louco. Talvez, não sei. É muito louco. Tá certo que a gente já está num contexto muito louco de tudo, né? Sim. Tudo mesmo. Mas realmente é muito, muito complicado. Muito delicado. A Charlene coloca aqui, ó, nada pior do que viver com medo de perder a sua morada, seu abrigo, sobretudo durante essa fase crítica de pandemia. Como se abrigar, para onde ir? E é isso, quando a gente fala ali, quando tu quer fazer um projeto de lei para proibir ocupações no município de Rio Grande, tu está criminalizando essas famílias, tu está colocando uma faca ali apontada, sabe? Diariamente, que a pessoa não sabe. Bom, eu posso, para que lado eu vou? O que vai acontecer comigo? Será que amanhã, quando eu me acordar, não vai ter aqui um oficial de justiça dizendo que eu tenho que sair, né? Isso é uma tortura psicológica feita com as pessoas, que eu tenho com as que famílias, sair, com as mães, com as crianças. Eu não vou ser realocado. Eu vou para onde? É muito triste, gente. Exatamente. Então, isso é muito complicado, assim. É bem, bem, bem complicado. Principalmente para vocês duas, né? E eu participei um pouco também de todo esse movimento que a Secretaria de Habitação e Regularização sempre fez para conseguir garantir direitos, né? Tanto de trazer a moradia popular para Rio Grande, tem as casas do Águida, né? Tem o Junção, tem tantos bairros que estão em processo de regularização, finalizando-se agora. E um processo coletivo, né, Shellen? Isso que é o mais bacana. Todo um processo de movimentos sociais, de várias pessoas e entidades que estão unidas por essa causa. Então, a gente que se identifica, que está nessa caminhada, né? Desde que me formei, eu sempre atuei na área da educação, no serviço social. Então, a gente se sensibiliza ainda mais, né? E foi a iminência de fazer esse programa hoje, né? Da urgência da gente falar sobre isso. Porque a gente tem que falar, né? Esse PL foi dia, foi num corridão, a gente nem esperava que ele já ia ser posto para naquele dia, eu não lembro o dia. Não, e uma pressa para esse PL. Não foi ainda, tá? Não foi, vamos esclarecer. Tá? Ele está tramitando, ele não foi à votação ainda. Tá? E aí, assim, aí o Ricardo coloca ali, né, que a gente tem que incomodar os vereadores. Temos sim, né, nós e toda a população, sabe? A gente tem que incomodar mesmo, fazer com que os vereadores compreendam o tamanho do problema que o executivo está gerando para a cidade. A gente tem, eu acho que era bem interessante, assim, de ler, ou pelo menos pincelar algumas, eu até me proponho a fazer aqui, uma recomendação do Conselho Estadual de Direitos Humanos. Né? A recomendação do Conselho é diretamente, assim, né, que esse projeto de lei, né, seja rejeitado pelo Executivo. E eu acho que sim, ele não deveria nem ir, passou na comissão, ele deve chegar no presidente da Câmara e ser rejeitado. Essa é a recomendação do Conselho de Direitos Humanos, Conselho Estadual, assinada pelo presidente, né, o doutor Júlio Alt, a vice-presidente do Conselho, a Marina, que recomenda a rejeição imediata desse PL. Né? Então, eu tenho certeza que isso já é um caminho para que os nossos nobres vereadores possam parar para refletir do tamanho do problema. Né? Então, ele trata, né, com base em algumas questões, ele pede essa rejeição, né, que é o amparo constitucional do direito social à moradia, previsto na Constituição de 88. Tá?
o dever constitucional de que a propriedade tem que cumprir uma função social, e aí a gente pode fazer um baita de um debate só tratando sobre isso. Eu já até deixo aí como dica, Shelley, para mais adiante, a gente pode fazer um debate bacana sobre a função social da propriedade, do direito à cidade, né, do direito à moradia. Com toda certeza. Acho que é um tema super bacana para a gente estar discutindo. Ele considera a competência comum dos entes federativos para realizar as políticas públicas do direito à moradia, a promoção à moradia, aquilo que a gente vinha falando, né? A gente não tem um programa claro, estruturado, então vamos buscar, vamos tratar da promoção desse direito através de políticas públicas importantes e não fazer projetos retirando direitos, né? Ele recomenda, considerando que o Brasil é signatário dos tratados de âmbito internacional que reconhece o direito à moradia como direito humano fundamental, né? Eu acho que isso é uma coisa muito séria. A gente sempre fala, o direito, né? A moradia é reconhecida como direito humano fundamental. O Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, né? O Brasil, ele ratificou esse pacto. Então, também, né, é uma forma da gente garantir esse direito, né, à moradia, né, dentro dos direitos econômicos, sociais e culturais, né, a proteção à moradia. A questão do marco jurídico das mediações com meio de solução de controvérsias e de autocomposição de conflitos, na verdade, aquilo que a gente chama, né, da mediação de conflitos. Uhum. A necessidade de realizar isso, enfim. A recomendação, né, já feita no então Ministério das Cidades, hoje Ministério do Desenvolvimento Regional, de instituir a Política Nacional de Prevenção e Mediação de Conflitos. Enfim, são vários itens, né, que colocam por terra, né, esse PL, né. Inclusive, ele traz, né, não só a questão da moradia, mas ele traz a questão do que a gente já comentou, a penalidade contra o servidor público municipal, né, o que deve ser objeto de norma no âmbito da legislação municipal própria, né, não se tu vai penalizar um servidor municipal, não é através de uma lei, vamos lá, né, de uma lei que vai tratar sobre ocupação de áreas e prédios públicos, né. Verdade. Ele não considera uma outra questão também que esse PL não considera, ele é super amplo, né? É a questão quem são os titulares dessas áreas públicas, né? Aquilo que eu falei no início, a gente tem área pública aqui de domínio da União, de domínio do Estado, né? E de domínio do município. Né? E ainda temos aquelas áreas que são da União que foram transferidas para o município. Então, nada disso, esse PL ele considera, ele não é claro, ele é muito genérico, ele tentou punir, e sinceramente, eu acho que eles pensaram em determinada comunidade e resolveram fazer assim, nós vamos lá, nós vamos coibir alguma coisa nesse sentido, eu estou chutando isso, não tenho, né, conhecimento para dizer, mas é o que me parece, entendeu? Olha, nós queremos pegar uma determinada área da cidade que a gente não quer que aquilo ali está nos incomodando, está atrapalhando e nós vamos tirar, sabe? Me parece que é isso, assim, sabe? Uma tamanha irresponsabilidade de gestão pública. Mas, uma coisa feita a toque de caixa, assim, né? Também para ver se cola. Eu tive muito essa impressão, né? Vamos fazer assim, vamos tentar dar um cala-de-boca, né? Nessas pessoas que né? É meio que uma pedrinha no sapato, sabe? É como eu vejo, assim. Pode ser uma visão meio simplista da coisa, mas é um cala-de-boca, gurias. É um cala-de-boca. Só pode ser, porque não tem nada. Não tem nada que melhore a vida desse pessoal. E num pior momento da nossa existência, que é a pandemia do coronavírus, me inventam isso. Não é possível. Não é possível. Alguém sentou e pensou num negócio desse. Não sei,
Eu não entendo, guria. Não tem justificativa, né, Jana? A gente fica tentando entender o que se passa na cabeça do gestor quando faz esse tipo de coisa, né? Mas não tem justificativa. Não tem. Eu fico pensando e as engrenagens, mas não vejo. Ele, em vez de trazer benefícios para nós nesse momento de pandemia, precisa de quê? Coisas nesse sentido. Vacina, leite do hospital, tudo isso. Não. Ele vai mirar em quem está lá na sua casa quieto, tentando beber. O pessoal tinha passou rapidinho ali aquela planilha que tem alguns números, né? Só assim, resumidamente, assim, eu até anotei aqui em algum lugar, Aqui nessa planilha, a gente está falando de 31 bairros da nossa cidade, né? Eu só vou citar ali, por exemplo, o Atlântico Sul. O Atlântico Sul, ele é uma área de regularização fundiária, em processo final de regularização fundiária, onde as famílias vão receber o seu título, mas ainda tem determinados grupos dentro do Atlântico Sul, que por sua origem estavam em áreas de ambiental, né, que ainda estão lá demandando, né, pela regularização da sua área. Então, eles ainda estão ocupando uma área hoje da União. Né? Então, assim, a gente está falando de 31 bairros, 31 assentamentos ocupados, né, na cidade de Rio Grande, alguns já consolidados, né, como a gente sabe, a Barra, por exemplo, é um bairro super consolidado, em processo de regularização, mas assim como o Atlântico Sul, a gente ainda tem boa parte, né, um grande número de famílias que estão em áreas ainda de ocupação. Né? A Vila Dyer, né, que é também super consolidada numa área do governo do estado, que a prefeitura passou para o governo do estado, enfim, devolveu para o município. A Vila Militar, que também, sabe, são áreas no centro da cidade, né? A Vila Militar está a 2 passos do centro, que nem eu digo, né? Uma área super consolidada, e esse projeto de lei, ele ameaça essas áreas consolidadas, né? Então, assim, a gente não está falando aqui de buscar aquela pessoa que foi ali, ocupou um terreno, né? E não é só daquela pessoa que a gente está falando. A gente está falando de mais de 15 mil famílias. Deixa eu ver se é esse o número. 14.969 lotes. Tá? Pelo menos uma família em cada lote. A gente sabe que, né, a situação de famílias de baixa renda, na grande maioria dos lotes, a gente tem 2 ou até 3 famílias num terreno. Tá? Então, vamos lá. Por baixo, nós estamos falando de 15 mil famílias. Se a gente pensar em 4 pessoas por família, nós estamos falando de 80 mil pessoas por baixo. Né? Então, assim, esses números, eles são sintomáticos. Isso é mais que 1/3 da população de Rio Grande. Então, isso é grave, né? Isso é muito grave. Exatamente. É muito grave mesmo. Mas, vamos falar alguma coisa que de bom, né? Tem muitas mãos unidas já para tentar fazer algo, gritar, né, contra essa arbitrariedade toda. Né? Acho que a Andrea pode falar um pouco mais de algumas entidades que estão com a gente, porque tem 1000 coisas, né, que a gente faz. Acho que o Movimento Nacional de Luta pela Moradia, né, o próprio governo municipal anterior, né, que foi fundamental nessas questões de habitação. Né? E tem outras entidades também, além dessa dos direitos humanos, que estão engajadas. Né? O cidadão também tem como é que eu posso me dirigir? Assim? Não é um cidadão. Tiveram pessoas que entraram, que se mobilizaram no Ministério Público para pedir que inconstitucionalidade desse PL, né? Então são várias mãos, né? É aquilo que a gente falava ali no início, assim, né? Até eu ia ler o que a Charlene tinha colocado aqui, não deu tempo. Mas, tô eu me mexendo, eu fico me olhando nessa...
Isso que é o bom dessa informalidade, né? A Charlene colocou aqui, muitas pessoas pensam que as ocupações são irrisórias na cidade. Na verdade, para muitos, as ocupações configuram um tipo de sujidade, né, da qual não se quer proximidade. Porém, importante salientar a quantidade de ocupações presentes no município. Justamente, Charlene, porque as pessoas não têm a compreensão do que é o processo de irregularidade fundiária no município, né? Então, é isso. Quem ocupa terra é pobre, ele está lá, ele está marginalizado, ele está discriminado. Infelizmente, é esse, né, o que a maioria da população pensa. E por isso que o gestor municipal ele trata como uma invasão. E, na verdade, a gente trata como uma luta essencial, uma luta básica, né, da população, né? Uma luta por direito, uma luta por ter onde morar, né? Enfim, né? A gente teve que ter um teto, né? E aí, Helen, quando tu fala, né, de que isso não é uma pauta única, e não é mesmo, sim, né? E eu quero registrar aqui, né, o meu respeito e a minha admiração por todas essas pessoas que lutam, né, dia a dia, né? E a minha solidariedade, a nossa solidariedade, eu enquanto arquiteta, militante, né, da luta do direito à moradia, do direito à cidade, né, deixar essa solidariedade e dizer, né, para a população de Rio Grande que vai ser atingida por esse projeto de lei, que a gente está junto e que a gente tem um grupo, né, muito grande de pessoas apoiando e lutando os direitos dessa pessoa, né? Deixar o meu reconhecimento e né, total apoio, né, às associações de moradores de bairro, né, o pessoal da CURG, né, e em especial deixar aqui registrado a importância que tem em Rio Grande o Movimento Nacional de Luta pela Moradia, que é um movimento do qual eu acompanho desde o início da minha formação, na época da faculdade, lá, final dos anos 80, por aí, né, em que é um movimento essencial na luta por direitos aqui em Rio Grande, né? E é um movimento que teve sempre junto, quando a gente discutiu lá, né, as políticas, as propostas habitacionais, né, que a gente conseguiu trazer para o Rio Grande, na qual a Jana hoje é uma beneficiária, né? Essas propostas elas foram em conjunto, né? Foi uma ação, né, da gestão municipal, né, da Secretaria da União, Caixa Econômica Federal, não sei mais quem, não sei o que, as cooperativas, e a luta dos movimentos sociais, a luta do Movimento Nacional de Luta pela Moradia, né? Então, assim, a importância desse movimento na luta em Rio Grande, né, ela tem que ser super reconhecida. A gente já conversou isso no paralelo, né, e eu quero deixar isso registrado aqui, né, o quanto isso é importante, né, esse reconhecimento, e esse projeto de lei, ele vem sim criminalizar as pessoas que estão nessa luta, as pessoas que demandam moradia, e vem sim criminalizar um movimento legítimo que existe na nossa cidade, assim como existe a CURG, assim como existe a associação de vários moradores, né, de vários bairros, né, vinculados a outros movimentos que estão aí nessa luta que é histórica em Rio Grande. Não é do dia para a noite que surgiu, não, agora nós vamos sair defendendo as pessoas. Não, né? Não é agora nós vamos sair defendendo. Essa luta de defesa do direito humano essencial, que é a moradia, ela não é uma luta de hoje, né? E a gente muito avançou nos governos progressistas que nós tivemos aqui no Estado, governo, vamos lá atrás, né? Governo Olívio Dutra, o quanto a gente fez. Foi um dos primeiros governos estaduais a trabalhar com a regularização fundiária, a manter as famílias em seu local de origem, porque a prática que se tinha era, não, eu vou pegar e vou fazer aqui nessa área que tem água, luz e rua, eu vou pegar e vou fazer um condomínio e vou expulsar as pessoas para a cidade. E Rio Grande traz o junção para o centro geográfico da cidade e leva toda a infraestrutura, né, numa região de densificação urbana da cidade, né, e faz um trabalho ao contrário, né, do que vem fazendo, né, esse nosso governo federal, né, esses governos mais conservadores, neoliberais, enfim. Então, acho que isso a gente também tem que deixar claro para a população, que quando a gente está criticando um projeto de lei que criminaliza as pessoas, a gente está não só criticando o prefeito, a gente está criticando uma política conservadora, uma política errada, uma política inconstitucional no nosso município,
Então é isso, assim, é isso. E eu começo a falar, eu começo a me angustiar mais, assim, eu deixo... Não, mas, Andréia, mas a gente está angustiado. A gente está angustiado porque ainda mais nós que a gente foi lá, a gente deu a cara a tapa, a gente sabe da história da maioria dessas pessoas. Nós fomos lá em todas essas ocupações e vimos a situação dela. A gente entrou dentro dessa casa, a gente viu qual é a situação delas. Que se, por acaso, essa PL do mal realmente entra em vigor, essas pessoas vão para a rua, vão para mendicante, a gente sabe disso. É a geração e aí a gente fala um problema maior, gigante, né? Aí a gente fala e se angustia, porque a gente sabe o que vai acontecer. As pessoas talvez não saibam. As pessoas não saibam. E estão muitos disso agora... sobre ocupação, eu ouvi que, além de ser feio, né, de uma área ser feia, porque as casas são de madeira, as casas não são iguais às do resto do bairro, são pessoas... Aí quando começa o assalto, que já teve, que sempre teve, são essas pessoas que estão assaltando o bairro. Eu ouvi muito isso. Sim, o assalto sempre teve. A discriminação. Mas agora total. Agora discriminação, desculpa. É a discriminação que fazem com a população hoje mais pobre. É isso que a gente vê. Quando a gente fala, não vamos entrar no debate, mas quando a gente fala no racismo estrutural, é isso também. É isso. Né? Porque também a gente sabe que a maioria, né, que grande parte das pessoas que fazem, né, que ocupam as áreas são pessoas, são negros, né, é o povo preto. A gente sabe. E aí já junta tudo. Tu sabe que agora a gente falou um pouco nisso, sei que o nosso problema nosso tempo está acabando, mas a gente estava esses tempos, que é uma coisa, Shelly, também aqui no Elas, no Epicentro, que eu acho que me chamou muita atenção. Talvez, para mim, chama mais atenção em função da minha área profissional, né, do que para outros. Mas eu estava vendo o novo déficit habitacional, né, que o governo federal liberou através da Fundação João Pinheiro. Então, eles têm os números nacionais. Não foi possível ainda fazer esse cálculo para os municípios, em função da metodologia, né? Mas ele traz uma informação que, para mim, é sintomática na nossa luta pelos direitos das mulheres. Hoje, o déficit habitacional no país, e no Rio Grande do Sul, isso ainda é muito alto, ele é composto por mulheres chefe de família. O que quer dizer isso? Tá? Eu tenho, entre os componentes do déficit, lá na casa precária, né? A casa improvisada, né? Tem muita gente, a gente tem aqui em Rio Grande, gente que mora em cocheira, né? Isso é uma casa improvisada, né? Então, a casa que está ali, né, caindo, ou mesmo que esteja com alguma inadequação, a gente tem nessa situação que compõe o déficit, mulheres chefe de família. E esse número chega a 70%. Então, a gente já fez uma luta da importância, né, do atendimento da política habitacional ser direcionada para as mulheres. A gente faz 1000 lutas do empoderamento feminino, e hoje a gente tem, né, na composição do déficit, ou seja, falta de moradias para mulheres chefes de família. Aí já te deixo um outro ponto para debate, né? Para debate. Então, assim, isso para mim, né, me chama muito a atenção, né? Do quanto esse empoderamento de mulheres ele é fundamental para estar na luta, para estar buscando, né, os seus direitos, né, e, ao mesmo tempo, as mulheres, na sua grande maioria, compõem hoje a falta de moradias no país. Exatamente. Ou seja, são as mulheres que estão morando em casas improvisadas, as mulheres chefes de família, né, vamos dizer assim, conforme o IBGE classifica lá, mas são as mulheres que estão morando em imóveis improvisados, em imóveis que estão caindo, né, que são muito precários, nas situações de coabitação, ou seja, dividindo casa com outros, ou comprometendo a sua renda com aluguel, né? Então são mulheres que já ganha menos, a mulher que tá aí na luta, né?
por emprego, tanto quanto todo mundo está, mas, né, que tem a questão dos filhos, né, todo um entorno, né. Gente, a minha imagem aqui de vocês está paralisada, né, vocês Eu tô te também estão ouvindo. aqui? Tá me ouvindo? Tu tá te mexendo, tô ouvindo certinho. Ah, então é eu aqui, então. Bom, meninas, a gente está esgotando o nosso tempo. É lógico que a gente vai falar outras vezes sobre essa temática, né? Ela é ampla, ela precisa ser debatida, né? Eu quero agradecer muito, muito, muito a todo o pessoal que está aí do outro lado da tela, que vai compartilhar essa live, né? Que E esteve que aqui vai dizer para os comentando. vereadores lá junto com a gente, né? Não ao PL 015 do Executivo Municipal. Só lembrando, Shelley, que esse PL, quando ele entra como 015, tá? Que foi encaminhado pelo Executivo Municipal, depois, quando eles tramitam internamente, eles mudam de número, viu? A gente depois, o pessoal pode fazer alguma confusão lá adiante, mas a gente vai estar atento para informar certinho qual é o número que ele vai estar sendo votado depois na Câmara. Exatamente. E eu quero dizer que assim, ó, o Epicentro está completamente à disposição, tanto o nosso grupo do Facebook, né, quanto a nossa página, para expor essas informações da atualização, né, atualizando, né, as pessoas do que está acontecendo, do que vai acontecer daqui para frente com relação a esse projeto de lei. Voltando, eu quero agradecer as pessoas que estiveram com a gente. Não vou conseguir ler o nome de todo mundo, né, mas todo mundo que comentou, todo mundo que tá compartilhando. Esse foi mais um Elas no Epicentro. Andréia, gratidão imensa por tu estar com a gente aqui. A Jana, prazer. também te agradeço muito, mas a Jana já é nossa, né? Nosso próximo Elas no Epicentro, quem está aprontando aí é a Janaína. Não vou dar spoiler, mas assim, ó, vai ser muito legal, né? Vai ser bem legal, assim, e estejam com a gente, né? Compartilhem. Vamos tentar, já que a gente não pode ir para a rua, a gente não pode ir lá para a Câmara de Vereadores, né, mobilizar, né, gritar e chamar atenção, vamos para o Face, vamos para o Instagram, vamos para as redes, né, e vamos mostrar, vamos gritar. Senhores vereadores, entendam que gerar um problema maior agora não é nada viável. Vamos Não, ter não ao PL 015, é não à criminalização, é reforma urbana já. A gente tem muita hashtag aí para poder estar levantando essa lebre, sabe? A gente tem que ser curto, tem que ser cirúrgico, sabe? E aí a palavra de ordem hoje é não ao PL 015, que nem está escrito ali. Exatamente. É expor sem dó. É expor sem dó, sabe? Sem essa frases bonitas. Não, é expor o que vai acontecer se o PL 015 passar. Então é não ao PL 015. Não ao PL 015. E assim, ó, vamos seguir conversando sobre isso. Se precisar, a gente volta com uma live extra, né? Voltamos, claro. Para colocar a par as pessoas do que vai acontecer, do que está acontecendo. Gratidão, né? Um grande abraço a todos e até o próximo Elas no Epicentro. Até, beijo. Beijo.